Hoje é o dia de preparação. Esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olá, como vai você, meu irmão, minha irmã? Uma boa noite para você. Estamos em uma nova semana, uma semana muito especial, começando hoje com a temática geral A Maior Esperança. Serão 8 encontros que nós vamos estar com você, tratando assuntos que nos trazem paz, reflexão e muita fé em nosso Deus, assuntos extraídos da Santa Palavra de Deus. Portanto, aproveite para compartilhar com seus amigos essas plataformas do YouTube, Facebook, no canal pr.Emanuel Gonçalves. Viralize Esperança. Nós teremos esses 8 encontros com vocês a partir de agora, a partir de hoje, tá bom? Vamos estudar temas impressionantes que você não perde por esperar. Compartilhe com seus amigos e irmãs, você será o maior beneficiado. Teremos uma ótima semana com palestras, com materiais importantíssimos que falam sobre Jesus Cristo, a maior esperança que está para chegar. Antes de entrarmos diretamente na primeira noite, na primeira mensagem de hoje, nós gostaríamos de pedir a presença de Deus nesse momento para que Ele possa se fazer presente nesse momento de estudo da sua santa palavra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esta semana que está começando através desses meios de comunicação, através das plataformas digitais. Nós iremos falar um pouco sobre o teu amor, sobre a tua graça. Fica conosco, nos dê o teu perdão e a iluminação para que possamos entender a tua palavra inspirada, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você está com a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui, ela já está aberta para examinarmos um pouco sobre a sua inspiração, tá bom? O tema para a mensagem de hoje, o primeiro tema é a maior tragédia. Deus nos criou como seres pensantes. Apesar de ser óbvio, somos a espécie mais poderosa da Terra no que diz respeito a cunho intelectual. Temos capacidade de tomar decisões, de raciocinar, analisar o ambiente, desenvolver sentimentos, delimitar riscos e até calcular certas consequências de nossas próprias ações e atos. Temos todos estes atributos porque somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E não foi por acaso, amigo, que Ele nos deu essas qualidades impressionantes. Sempre foi plano dele que tivéssemos todas essas capacidades para que pudéssemos ter um dos maiores princípios de seu amor, o livre-arbítrio. E foi exatamente isso que fora dado aos nossos primeiros pais. Lembram? Adão e Eva? Desde a criação, Deus concedeu o livre-arbítrio. Apesar de terem sido criados de forma perfeita, preferiram optar por aquilo que Deus havia dito que seria mal, o que gera sérias
sérias discussões, uma vez que muitos estudiosos criticam a postura de Deus relatada nesse livro, e principalmente no primeiro livro de Gênesis, pode oferecer opções a escolher o bem e o mal. Uma vez que o primeiro casal falhou, será que não teria sido melhor Deus não ter dado a opção de escolherem? O fato de escolherem o mal não poderia ter sido previsto por Deus para que não acontecesse, amigo, irmã? Afinal, o que de fato aconteceu nesta tragédia? Existe solução? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Nos 7 dias da criação, por exemplo, Deus preparou a terra para que o homem pudesse viver e gerenciá-la. Era a autonomia do próprio ser criado, gerir sobre todas as demais espécies, bem como administrar aquilo que foi dado por Deus para cultivo e para o cuidado. Deus pensou em cada detalhe, tanto é que havia feito tudo para que Adão não sentisse falta, menos a sua esposa. Deus foi intencional nesse sentido, para fazer o primeiro homem perceber o quanto a sua esposa era importante. Deus criou o ser humano à sua imagem, diz a própria palavra, à sua semelhança, Gênesis 1, verso 26, e dotado de todas as faculdades de raciocínio, feitos de forma tão maravilhosa para ser de Deus a melhor parte da criação. Adão e Eva sabiam exatamente que tinham a gestão de decisões, pois Deus é amor e deu a ambos a capacidade de escolhas. E nesse sentido, Deus também deu opções ao casal de escolher segui-lo ou não. Alguns não compreendem muito bem por que é que Deus dá ao homem opções de sujeitar a sua vontade ou seguir seus próprios caminhos. Mas, justamente por amor, que Deus permitiu que o homem pudesse escolher de coração o servir a Ele e não por obrigação. No passado, era comum o conceito de casamentos obrigatórios, em que os pais já decidiam o futuro marido e esposa dos filhos, sem nem ao menos eles terem o direito de escolha de uma decisão que envolvia uma escolha que deve ser por amor e que deve ser durante, para durar toda uma vida. Ainda bem que Deus não nos condiciona dessa forma, né? Seu amor é tão maravilhoso que nos dá o livre arbítrio de poder escolher, mesmo sendo tão clara a opção correta. Qual era então a escolha, pastor? Se me pergunta. Nós não temos ideia quão perfeito era o Jardim do Éden, né? Deus ele preparou com todo o carinho para que a humanidade pudesse desfrutar da maneira perfeita, conforme está escrito na Bíblia, seguindo a vontade do Eterno. Inúmeras espécies de frutos foram criados para alimento, dando satisfação da necessidade e do prazer. No preparo da morada do homem, foi dada atenção à ornamentação, bem como à utilidade, além de companhia diária do próprio Deus ao visitar o nosso primeiro casal. Havia apenas uma opção do casal não seguir os desígnios divinos, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo no livro de Gênesis conta isso. Dentre milhares de escolhas de outros frutos, era apenas uma escolha para a desobediência. Em Gênesis 2, versos 16 e 17, a Bíblia relata que Deus autorizou ao homem desfrutar de todas as árvores que estavam no jardim, exceto uma, pois esta lhes apresentaria o conhecimento do bem e do mal como a consequência da própria morte. Comer o fruto, que relata a Bíblia Sagrada, representava diretamente ao casal que eles estavam rejeitando os preceitos divinos referentes à obediência por amor. Era para tudo ter dado certo, não é verdade? Mas não deu. Não era simplesmente por um fruto proibido, delicioso. É fútil tentarmos imaginar qual fruto era. Isso não foi revelado para nós.
A questão era muito mais profunda. Comer do fruto proibido demonstraria total rebelião contra Deus e sua vontade. Aí veio então a queda. Todavia, no início do capítulo 3 de Gênesis, um novo personagem aparece, a serpente, não é? Esta exerceu influência que mudaria completamente a história da humanidade, querida, mas não para sempre. Ainda existe esperança, ovelha. Satanás utiliza da beleza deste animal para tentar a mãe de todos os seres humanos. Eva, mesmo aconselhada por Deus em não ficar longe do seu esposo, foi encontrada sozinha pela serpente, que era Satanás, se dirigindo à mulher com uma pergunta que parecia inocente, mas era cheia de astúcia. É assim que Deus disse? Essa pergunta desafiava a sabedoria de Deus frente a uma pitada de dúvida despertada pelo inimigo sobre o poder da palavra do Senhor. Jamais podemos colocar em dúvida, querido ouvinte, aquilo que o Senhor falou, não é verdade? Esse tem sido um dos grandes problemas que nos tem feito vacilar frente à decisão que nós devemos tomar ao lado do Senhor Jesus. A serpente ainda desafia o perfeito entendimento da mulher frente à ordem divina, perguntando exatamente o que foi ordenado. Não havia dúvidas para Eva do comando de Deus. Todavia, seu coração foi vacilante no desejo apresentado logo em seguida pelo tentador. Além de contradizer o comando divino, sabe? Afirmando que não receberia a sentença de morte, Satanás disse a Eva que comer do fruto lhe daria uma posição semelhante à do Altíssimo, semelhante à de Deus, revelando a natureza blasfema de suas palavras, afirmando que ela teria o privilégio de ser conhecedora do bem e do mal. Depois de terem sido despertadas em Eva a dúvida e a incredulidade com respeito à ordem de Deus, a árvore tomou forma diferente em seu pensamento, se tornando cada vez mais atraente, agradável aos olhos, como diz o próprio texto sagrado, ao paladar, dando para ela sabedoria que não lhe dizia respeito, concedendo valor à tentação de Satanás. Que terrível, não é, amigo, amiga? Percebendo que a punição prevista não veio de imediato, Eva proporcionou ao seu marido a mesma tentação que foi submetida. Em apenas uma decisão, permitiu esquecer ser filha do Altíssimo para ser usada pelo próprio Satanás. O poder de persuasão da esposa, aliado ao amor que sentia por ela, fez Adão escolher partilhar das mesmas consequências da queda. Oh, querida, querido, quantas vezes caímos nesses mesmos erros? Quando as tentações da vida nos derrubam, não é? Afastando-nos do nosso Pai Celestial. Ainda bem que temos a solução. Jesus Cristo. É fato que, antes da escolha, o casal já havia sido advertido. Não foram pegos de surpresa, pois sabiam exatamente o que aconteceria se escolhesse se rebelar contra Deus. Era questão de vida ou morte. A proibição estava acompanhada de uma severa pena pela transgressão. O homem passaria do status de imortalidade condicional para imortalidade ou mortalidade incondicional. Assim como antes da queda, Adão podia ter certeza da imortalidade que lhe era garantida pela árvore da vida. Após essa catástrofe, sua mortalidade igualmente era certa. Deus exigiu que o homem fizesse uma escolha de princípios. Ele devia aceitar a vontade de Deus e sujeitar-se a ela com a confiança de que, em resultado disso, tudo lhe iria bem, ou devia, por sua própria escolha, cortar a conexão com Deus
e se tornar supostamente independente dele. Mas a separação da fonte de vida traria inevitavelmente a morte. Os mesmos princípios são válidos para nós hoje. Estamos vivendo no vale da decisão de escolher a Deus ou escolhermos ser independentes dele. E nesta semana teremos a oportunidade de sacramentar essa decisão, amigo. Apesar da punição de morte não ter vindo de forma instantânea, imediatamente, ambos perceberam, Adão e Eva, que as consequências do seu erro haviam iniciado. Logo seus olhos do intelecto foram abertos e, olha, se sentiram envergonhados pela consciência de culpa pelo pecado, além do medo da aproximação do Senhor. Medo este pelo profundo senso de culpa. Ao perguntar a Deus onde estava e o que fez, Adão expressou uma mudança de caráter. Note, em curto espaço de tempo, culpando o próprio Deus pela mulher que ele criou e o tentou. A mulher também tinha uma resposta pronta, tentando se justificar, colocando a culpa na serpente. Olha como o pecado é. Nenhum dos dois apresentou evidências de arrependimento a princípio. Como o pecado nos destrói rapidamente, você não acha, amigo, amiga, minha irmã? Imediatamente Deus informa ao casal sobre as consequências da escolha e o plano de resgate. Gênesis 3, verso 15. Note que antes de Deus ao primeiro casal mostrar a verdade, seria a vida deles naquele momento em diante, o Eterno então informa o plano da redenção através da Bíblia. O Salvador viria para reparar as escolhas erradas promovidas por seus filhos. Mesmo que a humanidade tivesse que traçar um caminho de terror e morte, a promessa de salvação já havia sido lançada, né? Deus jamais é pego de surpresa, querida ovelha, pois antes de criar o mundo, Deus já planejou salvá-lo, pois o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. É notório perceber que Deus vai ao encontro do homem pecador. Ele se preocupa com o homem que se rebela contra a sua vontade. O amor de Deus é tão maravilhoso que não abandona seus filhos. Ao invés disso, vai ao encontro deles que precisam do seu perdão. Da mesma maneira, podemos falar de Jesus Cristo, que veio a este planeta para resgatar todos os pecadores, eu e você. O amor de Cristo é tão maravilhoso que hoje podemos tomar a decisão diferente dos nossos primeiros pais, pois Cristo é a nossa maior esperança. Estamos passando por um momento tremendo de crise mundial, esta pandemia, que muitas vezes pode nos tentar fazer perder a própria esperança em nosso coração. Mas eu quero lembrar você que Deus jamais é pego de surpresa. Repito, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio ao caos causados por nossas escolhas, o Senhor jamais nos abandona e sempre quer estar ao nosso lado, amigo, amiga. A história de Adão e Eva nos mostra que mesmo merecendo a morte pelas nossas escolhas, Deus nos dá vida porque Ele é a fonte de vida. Hoje, Deus faz uma proposta para você mesmo. Mesmo ao mundo de pecador e de pecadores, em nós, aqui nesta terra em que vivemos, o Senhor tem poder de nos dar liberdade e libertação. Deus convida você a ser dependente dEle, amigo, amiga, de aceitar a segunda chance dada na cruz do Calvário para salvar a você e a mim, confiando em sua infinita sabedoria, sujeitando-se à escolha certa ao lado do nosso Criador maravilhoso. Você deseja também tomar uma decisão de fazer a escolha certa no dia de hoje? Deseja experimentar neste momento, nesta hora, a segunda chance dada por Ele? Amém? Você deseja? Você tem tido problemas? Lembre-se,
E o deserto, com Deus, é um oásis. E um oásis sem Deus é pura miragem. Ainda não é fácil, amigo, mas com Deus nós conseguimos seguir. Com Deus nós conseguimos vencer. Ouça essa canção enquanto eu e você seguimos a Cristo, tomando a decisão mais importante da vida, que é fazer a sua vontade, porque nós seguimos adiante e assim venceremos, porque Ele está conosco. Está passando por deserto? Lembre-se mais uma vez, o deserto com Deus é uma maravilhosa dádiva para nós. De fato, com Deus é um oásis, mas um deserto sem Ele é uma miragem. Ouça e se entregue a Jesus. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas, mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é. Mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus é miragem. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Mas com Deus eu sigo e venço. E venço. Que linda música! Lembre-se, com Deus, mesmo passando por nossos desertos, os mesmos tornam-se
um oásis de graça. Mas sem ele, o deserto, o oásis, por exemplo, passa a ser uma pura ilusão, uma pura miragem. Eu gostaria de orar nesse momento. Acompanhe, se você puder, feche os olhos nessa oração de entrega ao nosso Papai do céu. Oremos. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque apesar de nossos pecados, apesar de sermos falhos, assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que falharam no caminho, em continuar seguindo a Cristo, nós também às vezes falhamos como pecadores, mas o Senhor tomou a iniciativa, nos deu a salvação, e o Senhor não foi pego de surpresa. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano de resgatar este planeta mau. Obrigado porque Jesus Cristo ter vindo aqui e mesmo com essa maior tragédia, Ele nos ofereceu a maior chance, a oportunidade de voltarmos ao lar, ao Éden restaurado. Nos dê uma noite de muita paz, nos dê o teu perdão, pois te oramos agradecidos. Em nome de Cristo. Amém. Ok, meu irmão, minha irmã, a maior esperança fica por aqui. Mas não se esqueça, Jeremias, no capítulo 31, verso 17, diz que há esperança para o teu futuro. Até amanhã, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Hoje é o dia de preparação. Esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.